Vamos gravar a nossa aula. Bom, vão me avisando aí, caso o pessoal não consiga entrar ainda, pode abrir o áudio e me avisar, por favor. Bom, vamos lá. Área disponível, sobreamento, tá. Então, os dados climáticos da região também vão afetar exatamente a potência de pico necessária para atingir o target, né? Então, pode ser que em Curitiba eu precise de 100 painéis de 350 watts para atender o meu target, mas se a instalação fosse em Londrina ou em Maringá, talvez eu precisasse de menos painéis para atingir o target, né? Isso quer dizer o quê, né? Que a radiação, ela influencia aí na potência de pico do sistema, tá? E aí, de forma simples, né, o cálculo estimado que a gente fez, inclusive, na primeira aula, é basicamente pegar a energia que você precisa atender, dividir por um valor de eficiência, que a gente atribuiu de 0,8, né, que seria de 80%, em relação a sistemas com painel com ângulo fixo, né, e também dividido pela radiação do local ali, né. Daí, lógico, né, a gente tem que fazer algumas considerações aqui, porque muitas vezes a energia aqui ela é um valor médio mensal, né, e a radiação ela é um valor dado diário, né, um valor médio diário. Então, nesse caso, se você vai utilizar aqui, né, a energia média no mês, você tem que dividir pelo número de dias que tem no mês, ou nesse caso em específico aqui, o 30,4 é a média de dias nos meses do ano, que são 365 dias por 12, né? Só para você poder fazer um balanço. Se você quiser fazer isso aqui mês a mês, não, eu quero fazer o cálculo de energia mês a mês, aí você vai considerar radiação média diária em cada mês e dividir pelo número de dias que tem em cada mês, né? E aí você vai chegar num valor de potência de pico que seria necessário por mês, né? Mas o ideal é pegar a somatória da energia de todos os meses ali, né? Dividir por 12 para você ter uma média mensal de consumo, deduzir o valor mínimo, né, da residência, e aí sim você coloca na fórmula aqui, né? Acho que é tranquilo, a gente fez na outra aula lá, né? E aí, o que acontece, né? Nesse caso em específico aqui, eu posso também querer, de repente, fazer em relação a média anual, né, de consumo de energia, e aí ao invés do valor de 30,4, eu vou considerar aqui 365. Então aqui, no caso, vai lá e soma a energia nos últimos 12 meses do cliente, vai ter um valor integralizado aqui, né, desse consumo anual, e aí você vai dividir pela eficiência de 0,8, a radiação local, né, ou irradiação, tá? Vão encontrar os dois termos, e aí agora eu vou mostrar na sequência ali que no mesmo site você vai encontrar a mesma terminologia. Existe sim uma diferença entre radiação e irradiação, mas é basicamente enfim, um detalhe mais atrelado à nomenclatura, ao significado, do que realmente o número de fato que eles colocam, né? Mas enfim, e divididos por 365, que seria o número de dias do ano, né? Vocês vão encontrar a radiação média informada de várias formas, né? Geralmente é quilowatt-hora por metro quadrado por dia. Se o valor da radiação aqui for dado no valor médio dia, né? Tipo, o cara, assim, a base de dado meteorológico fornece para ele uma média, muitas vezes, diária, né? Que vai ser somada em todos os dias do mês, dividido pelo número de dias, e vai gerar um valor médio dia de cada mês, por exemplo, né? Que você vai somar para cada mês também, dividir por 12 para você chegar num valor médio de radiação, né, de quilowatt-hora por metro quadrado dia, né? Por exemplo, aqui em Curitiba, se a gente somar
a radiação de todos os dias ao longo de um ano, por exemplo, e dividir por 365, a gente encontra lá algo próximo a 4,47, dependendo da base que você utiliza, 4,47 kWh por metro quadrado por dia. Essa seria a média de radiação que eu vou considerar, né? Ou você também pode encontrar, e aí mais em sistemas de monitoramento, né, de geração, kWh por kWp por dia, né? As duas unidades querem dizer a mesma coisa, entendeu? E o que isso... E como que a gente consegue explicar isso aqui, né? Devido à radiação da condição de teste do painel, né? Que a gente já comentou quando falou do painel solar, que seria de 1.000 watts por metro quadrado, né? Ou no caso aqui, assim, dividindo por 1.000, né? Me dá 1 kW por metro quadrado. E aí, como eu tenho essa unidade aqui, né? Então eu tenho kilowatts divididos por metro quadrado numa unidade. Então aqui eu posso inverter enfim, a ordem aqui do numerador com o denominador e dá na mesma, né? Então basicamente eu posso utilizar kWh por kWp instalado, que é a condição de pico do teste, né? Ou diretamente por metro quadrado, ok? Então por isso que você pode encontrar os dois aqui. E aonde nós encontramos... Deixa eu ver se eu consigo acessar aqui o link. Onde que a gente consegue essa informação? Deixa eu voltar o cursor aqui. Ué? Vamos entrar no site aqui. Então, assim, eu vou passar dois aqui. Na verdade, acho que a gente até já conversou, né, sobre esses dois sites onde você pode conseguir a informação de radiação. Então, tem o site do CRECESB, né, que é do CEPEL, lá no Rio de Janeiro, né, do laboratório. E você pode colocar a latitude e longitude da região onde você se encontra, e ele vai trazer informações de radiação do local mais próximo de você está, da base meteorológica mais próxima. Então, no caso aqui, eu coloquei a latitude e longitude da minha casa aqui, e aí ele me dá de 3 bases meteorológicas mais próximas o valor médio de radiação mensal, ó. E aqui, ó, não sei se vocês estão enxergando, mas é um valor de radiação média diária, dado em kWh por metro quadrado dia, né? Aqui ele fala irradiação, o correto é irradiação mesmo, mas eu acho que a gente encontra aqui o termo radiação em algum lugar. Base de dados de radiação solar incidente, né? Ou irradiação solar. Então é a mesma coisa, na verdade, né? É só a terminologia diferente, ok? Então esse é um site, e o outro daí é o Atlas Solar, que o pessoal da UTFPR criou, né, utilizando dados de bases meteorológicas no estado, né? E aí aqui você vai poder procurar, enfim, em função de regiões, por exemplo. Deixa eu ver aqui. Opa. Não. Você pode clicar com o mouse numa posição específica e ele vai te trazer a média de radiação diária em cada mês, e aí integrado, né, no ano, que a média anual aqui, por exemplo, nessa posição, em torno que seria aqui a mesorregião norte central paranaense, né, 4,87 kWh por metro quadrado por dia. Em Curitiba, se a gente clicar aqui, ó, vai para 4,21 de acordo com essa base de dados, né? É uma diferença pequena, mas ela existe, né? Muito bem. Deixa eu verificar se está gravando. Está gravando ainda. Acho que acabei copiando 2 slides iguais aqui. Vamos conseguir entrar na sala. Não conseguiram ainda? Talvez, não sei se é problema da sala ou problema deles, mas a gente tem 4, 5 alunos sem acesso. Uma proposta que eu fiz é todo mundo sai, entra de novo. Tá. Pode ser. Vocês topam, pessoal? Pode ser? Então eu vou fechar aqui, e aí a gente faz essa manobra aí. Tá bom?
Então vamos lá, vou desconectar aqui. Até daqui a pouquinho. Duas pessoas entraram aí, que eu acho que não estavam. Deixa eu ver aqui. Não, tem 15 pessoas. O pessoal vai ter que entrar de novo. Para evitar esse problema... O professor está sem som. Valeu, obrigado. Puxa, engraçado, eu não sei por que daí não apareceu nem depois pra mim, né? Geralmente aparece. Vamos aguardar todo mundo aqui. Bom, tinham 25 pessoas, agora temos 21. Parece que o pessoal que estava fora conseguiu entrar agora. Vamos ver. Pois é. Mas eu acho que tem um pessoal... mas tá faltando gente. Tinha mais gente na hora que a gente parou a transmissão. Tinham 25 pessoas. Alguém consegue checar lá quem não conseguiu entrar? Deixa eu já deixar posicionado aqui onde estávamos na apresentação. Bom, temos 22 pessoas ainda. Eu acho que para evitar esse problema é que às vezes tem um pessoal que tá entrando um pouco depois. Aí eu não sei por que não apareceu para mim. Geralmente aparece, mesmo depois de um tempo ele permanece, né, a janelinha ali para eu poder incluir na nossa videoconferência aqui. Mas posso dar continuidade aqui, pessoal? Vocês vão só me alimentando ali se o pessoal não conseguir entrar, tá bom? Vamos lá. Professor, na verdade, o pessoal continuou falando que não grupo, né? Então tem que conseguir acessar. Tem 3 pessoas ali que dizem que usam o mesmo e-mail do convite, já trocaram no navegador, já fizeram o que podiam ali. Quem são essas pessoas? Fala para eles. Eles falaram e mandaram um WhatsApp para você. Mandaram um WhatsApp para mim? Deixa eu ver aqui, cara. Vixe, que estranho, cara. É o Guilherme. Deixa eu ver aqui o que eu posso fazer. Agora me pegou de surpresa mesmo essa situação aí. Porque simplesmente não aparece pra mim. Deixa eu ver se eu consigo adicionar pessoas. Vou pedir pra ele mandar o e-mail dele aqui.
Fala pro pessoal mandar um e-mail para mim. Bom dia, Johnny, beleza? Tudo certo? Opa. Então, eu deixei da maneira que você comentou, né, com as caixas, e logo mais eu vou te mandar aí para você dar uma olhada no vídeo, beleza? Com relação às atividades, eu achei que foi bem mencionado, achei, em relação à quantidade de horas, pela minha estimativa, eu devo ter demorado uns 33, 34 horas para fazer. Viu? Não sei se acho que tem o áudio aberto aí, ó. Uma coisa, né? Como é que é o nome do cara? Não consigo ver aqui, cara. Luiz Henrique, você tá com o áudio aberto aí, tá? Pessoal, só aguarde um minutinho aí. Ô Guilherme, como é que você conseguiu entrar? Eu não fiz nada, basicamente não. Nem Oi, professor. apareceu para autorizar aqui. Não, é só eu apertei no link de novo e daí apareceu. É que antes estava chamando, ele ficava aguardando, mas não estava vindo aí para você, né? Mas eu não sei porque segundo, daí na hora de entrar de novo funcionou. Então, cara, nem apareceu para mim autorizar aqui. Você entrou sozinho. Muito estranho. Aí, mas tem mais duas pessoas aqui. Deixa eu ver aqui. FH. Russo. Vamos ver. Alguém avisa aí o Luiz Garcia para ele mandar o e-mail dele, fazendo um favor. Agora apareceu algum barulho aqui. Ah. Bom, estamos com 27. Acho que agora tá todo mundo conectado, né? Alguém de fora, alguém consegue checar ali no WhatsApp de vocês? Vamos ver aqui. Tá. Bom. Ok. Tudo ok, né? 28 pessoas participando. Tem uma pessoa aqui. Uma. Fala pra mandar um e-mail aqui. Pode ser que pelo chat, que daí eu já tento incluir. Parece que mandando o convite por e-mail deu certo.
Aqui no chat, ó. Professor, olha, ele mandou um e-mail aqui. É Thiago, sem H. Thiago. Ponto. Copiei no chat aí. Eu copiei no chat aí. Ah, isso, pronto, mais fácil. Tá, Cananeia. Isso. Peraí, deixa eu pegar no chat. Bom, mandei para ele. Pode falar para ele verificar o e-mail que vai estar com o link lá. Convite. Agora foi. Deu? Vou continuar aqui então. Bom, vamos lá então. Então, assim, só voltando um pouquinho para a gente retomar a linha de raciocínio, né? A gente estava falando por onde a gente começa o cálculo, né, do dimensionamento do sistema fotovoltaico. Basicamente, a gente começa calculando a potência de pico do sistema necessário para atender um target de geração ou a média de consumo de energia do cliente. E esse cálculo dessa potência de pico, ela é afetada basicamente pela área disponível que o cara tem, pelos dados climáticos da região, né? Então, a área disponível dá uma limitação física para a colocação dos painéis, os dados climáticos dizem em relação à eficiência na região, né, de geração, ok? Muito bem. O cálculo de forma simples, né, de forma simplificada aqui da potência de pico, ele pode ser obtido pela energia mensal consumida ao longo dos meses no ano, né, dividido pela eficiência, pela radiação local, né, dividido também pelo número de dias nos meses do ano, assim, né, número de dias médio aí nos meses do ano. Nesse caso dá 30,4, dá 30,41, 2, uma coisa assim, né, arredondando 30,4. Ou você pode pegar o valor da energia integralizada, né, do consumo dos últimos 12 meses e dividir pela radiação média diária, né, e dividir pelo número de dias do ano, que seria 365. Vocês podem encontrar a radiação... Não sei se você está apresentando o slide aí, mas para nós não está a sua apresentação. Verdade. Eu tava achando que tava, cara. Putz, grilo. Viu, pessoal? Engraçado, não aconteceu esse problema nas outras duas últimas aulas, né? Do pessoal não conseguir acessar o link, porque nem apareceu aqui para mim autorizar, né? Mas talvez seria interessante, de repente, assim, tentar acessar um pouco mais cedo aí pra gente já ver esses problemas no início da aula, né? Então, eu sei que às vezes não consegue estar conectado exatamente no horário do início da aula, né? Mas pra gente evitar na próxima aula ter essa confusão aí, comer um pedaço da aula aí, né? Pra melhor aproveitar o tempo de vocês, né? Mas vamos lá. Agora vocês estão enxergando, né? Muito bem. Dando continuidade aqui, né, o valor de radiação a gente pode pegar de várias bases. Aqui eu acabei mostrando duas para vocês, né, do CRECESB, que é lá do pessoal do CEPEL do Rio de Janeiro. Acho que até fechei aqui. CEPEL, que é o Sandato. Então você vem aqui, coloca as coordenadas e você consegue obter a radiação solar das bases meteorológicas mais próximas, né? Enfim. Ou você pode usar o site lá do Atlas, que o pessoal da UTFPR fez.
E aí você pode, enfim, selecionar com um ponteiro do mouse aqui e clicar na posição... que deu aqui? Por que eu não estou conseguindo? Sim. Para consultar valores de radiação, clique na opção Consulta valores. Vamos ver aqui. Enfim, os bugs do site aqui. Mas você pode clicar com o mouse, você pode escolher por região do Paraná, por município, por mesorregião. Então, aqui parece uma lista dos municípios, se eu quiser saber a radiação média no município, não exatamente no local específico. E aí ele vai trazer os valores para você aqui, ó, né? Enfim, tem que mexer e brincar um pouco, né? Para de repente ficar um pouco mais craque na ferramenta aqui. Existem outras bases que vocês podem utilizar também, tá? Não necessariamente tem que utilizar só essas aqui. O legal dessa base da UTF-PR é que ela é meio que recente, assim, né? Ela tem, acho que, poucos anos aí. O QSESB é que ele já é um pouco mais antigo, mas funciona, né? Pode ser que você encontre diferença entre as médias de radiação, tá? De cada uma das bases aí, ok? Mas, se eu não me engano, em Curitiba estava batendo legal aqui o valor. Deixa eu ver. O anual aqui está dando pouco aqui na região. Enfim. Vamos lá. Vamos para a aula. Não sei se vocês já repararam, mas a potência de pico do painel ela não depende do tipo de tecnologia do módulo, né? Você calcula uma potência de pico que você precisa de painel fotovoltaico, e aí a tecnologia, basicamente, ela vai definir uma área, né? Na verdade, a área de painel vai ser de acordo com cada tecnologia, porque cada tecnologia tem uma eficiência de geração por metro quadrado, entendeu? Então, assim, não interessa se está utilizando painel de silício ou policristalino, mono ou amorfo, isso não impacta no cálculo da potência de pico que você precisa, né? A definição da tecnologia do módulo vai definir para você a quantidade de painéis que você vai ter que utilizar para atingir essa potência de pico, né? E aí entram os requisitos de área disponível, enfim, tipo do telhado e outras coisas aí, né? Ou tipo da instalação, se vai ser na envoltória de um edifício, né? Aí, basicamente, entra nesse formato aqui, tá? Lembrando que, só voltando aqui no cálculo da energia, essa eficiência aqui de 0,8, de 80%, né? Ela é para ângulo fixo, igual a latitude, sem sombreamento e orientado ao norte, né? Então, situação perfeita. Se você tem alguma... Quer ser um pouco mais precavido, né, nesse cálculo estimado, o correto aqui abaixar um pouco essa eficiência, de repente colocar 0,7, 0,75, né? Não varia muito, tá? Tipo assim, puxa, e se eu não colocar nessa condição perfeita, colocar ele um pouco para oeste, um pouco para leste, vai afetar muito essa geração aqui, essa eficiência vai cair pela metade? Não cai pela metade. A não ser que você coloque para sul os painéis, aí sim podemos ter problemas, assim, de reduzir bastante essa radiação aqui, né, ou algum obstáculo que cause sombreamento, daí vai afetar legal essa eficiência aqui do sistema, né. Mas só a título de comparação, a gente tem dois sistemas instalados um do lado do outro, um está perfeitamente orientado ao norte, não está com o ângulo exatamente igual à latitude, mas ele está orientado ao norte. E no mesmo local a gente tem um sistema leste-oeste, perfeitamente leste-oeste. Você tem a mesma potência somada leste-oeste dos painéis do sistema que está para o norte, só que nesse sistema leste-oeste metade está para leste e metade está para oeste, né? E aí existe sim uma diferença de produção de energia no ano, mas ela não é grande, ela é pequena, ela é bem baixa, né? O que vai acontecer é que
ao longo do ano, nos meses de verão, o sistema que é leste-oeste, parte do sistema gera bem de manhã cedo, muito bem, e a outra parte gera muito bem à tarde. Você desloca aquela curva de geração, né, que aquele pico, você desloca mais para amanhã ou mais para tarde, né? E aí o que está orientado ao norte, o pico é certinho, né? Segue aquela curva padronizada que a gente viu na aula passada, né? Mas o que eu quero dizer com isso, né? Não é porque você tem uma orientação leste-oeste que, não, eu preciso fazer uma estrutura especial para orientar ao norte, né? Isso tem que ser visto com muito cuidado, porque o custo que você vai ter de orientar os painéis ao norte, custo de estrutura, ele provavelmente não cobre, a diferença de geração que vai dar ao longo de 25 anos não cobre o valor da estrutura. Tá? E aí, o que a gente recomenda, que a gente vai ver na aula que vem, né? Por mais que a gente faça um cálculo estimado aqui, esse cálculo estimado, ele serve para você fazer um pré-projeto, mas tem que fazer um refinamento por software de simulação, né? Porque daí o software de simulação, ele faz consideração de cálculo diário em relação à posição do Sol, né? Ao longo do dia e ao longo dos meses do ano, né? Então, ele vai te dar um valor mais coerente, né? No final, você vai ver que a performance de geração, que seria essa eficiência aqui do sistema, ela vai ficar abaixo de 0,8, mas não tão abaixo, né? Então, a diferença que vai dar aqui, sei lá, 2%, 3%, né? Caso seja um sistema convencional aí, né? E em relação a norte e leste-oeste, lógico, depende também do ângulo de inclinação, né? Mas a diferença não é tão gritante assim, né? Agora, se for para o sul, realmente, daí você vai ter problemas, principalmente onde nós estamos, né? Principalmente no inverno aí, tá? Muito bem, dando continuidade aqui. A tecnologia de painel escolhida, ela vai afetar basicamente a área, né? Então, cada tecnologia tem uma eficiência por metro quadrado. Se você usar painel de silício monocristalino, bifacial, né, que é aquele que gera também com a parte do fundo do painel, né, e com um número de células, lá de 144 células, enfim, com todas as tecnologias possíveis para deixar o painel mais eficiente, com certeza você vai conseguir atingir a sua meta de potência de pico com menos painéis aí, né? Porque é um painel que tem uma eficiência maior por metro quadrado. Basicamente é essa, né? Ou vai atingir o seu target de geração com um número menor de painéis. Agora, se você vai utilizar um painel ineficiente, aí você tem que pensar que você tem que ter área disponível, né? Vou usar um painel mais antigo que tem um preço mais em conta, porque a performance e preço tem a ver com o projeto, sim. A gente não vai falar só de características técnicas sem levar em consideração o preço, né? Então, quanto maior a eficiência por metro quadrado, geralmente, né, é mais caro, né? Ou tecnologias especiais, né? Quando a gente vai para telureto de cádmio, sei lá, painel orgânico, até amorfo mesmo, né? Outras tecnologias de amorfo que não seja o telureto de cádmio, são tecnologias mais caras. Daí, a questão da eficiência de geração, de performance mesmo, você vai conseguir avaliar mais com software de simulação, né? Porque, por exemplo, esse 0,8 ele é muito válido para o silício poli ou monocristalino. As outras tecnologias têm comportamentos diferentes em relação à radiação difusa, que a gente vai ver na aula que vem, qual é a diferença dessas radiações, e também performance diferente em relação à temperatura. Por isso que o software ele é essencial para esses dimensionamentos, né? Sai um pouco do convencional, né? A escolha, então, da tecnologia de painel afeta a quantidade, afeta a questão do sistema de fixação. Se você vai colocar um painel vidro-vidro, é um tipo de estrutura metálica e é um outro tipo de custo. Tem a questão do custo operacional, e aí não só a questão de limpeza, mas, por exemplo, substituição de algum equipamento. Foi lá escolher um painel solar extremamente tecnológico, mas não é convencional, não é comum ao que existe no mercado, na praça de outras marcas, inclusive, e pode ser que esse painel no futuro não esteja disponível, você não consiga
substituir, que é o caso da telha, né, da telha solar, por exemplo, né, que até acho que algum aluno comentou aí que os caras recomendam comprar mais telhas e deixar de reserva lá, caso quebre em alguma telha ao longo do tempo aí, né. Então, e a vida útil total do sistema, né, o tipo de tecnologia que você vai utilizar pode determinar a vida útil, aqui tendo em vista situações de hotspot, de partículas, enfim, no ambiente, né, na exposição aérea, que pode acabar depositando na superfície do painel e gerar problemas no futuro, né. Definição do inversor. Basicamente tem uma regra aqui que a potência do inversor ou dos inversores, você pode utilizar mais de um inversor, né? Ela deve ser maior ou igual a 80% da potência de pico dos painéis. Então, por exemplo, cheguei lá numa potência de pico de 100 kW. Então, a ideia é que você utilize um inversor que consiga, pelo menos, ter a potência em relação a 80% dessa potência de pico dos painéis, né? Se eu subdimensionar muito essa potência do inversor, pode ser que eu tenha uma perda da geração no pico, né, do sistema, da possibilidade de geração do sistema fotovoltaico, né? Então aí abaixo de 70%, né, desse subdimensionamento do inversor, você pode ter perdas aí razoáveis, né? Dentro de 80% as perdas são mínimas e ao longo dos 25 anos de operação do sistema, ela é irrelevante, assim, né? Aí, assim, falando do contrário, por exemplo, tem situações que o cliente, ele deseja que você deixe uma folga no inversor para que ele possa ampliar o sistema depois. É recomendado que não sobredimensione a potência do inversor acima de 50% da potência de pico dos painéis, tá? Na verdade, 50% é até um valor assim, exagerado, inclusive, né? O correto aqui é, sei lá, talvez não pode ultrapassar 40% da potência de pico, porque o inversor ele é feito para trabalhar numa potência nominal, né, de entrada, né? Ele vai ter um rendimento numa condição nominal de operação aí, né? Com uma potência de painel que case bem com a potência do inversor. Se você sempre opera abaixo desse valor, né, de 50% pelo menos, ou 60% da potência do inversor, pode ser que o inversor sempre trabalhe assim com uma eficiência não ideal. Geralmente a eficiência dos inversores é em torno de 97%, 98%, de repente ele vai ficar trabalhando lá com 93% de eficiência, porque está com uma potência muito pequena em relação à potência nominal, tá? Então, de regra geral, é isso, né? E também se você colocar um inversor muito grande, e aí um número de painéis muito pequeno, pode ser que você não consiga casar aí a tensão mínima para que ele opere, né? Enfim, a gente vai ver isso daqui a pouquinho aí. Bom, a escolha do inversor ela também deve ser em função do número de orientações diferentes da instalação. Então, aqui vem a parte do local de instalação e fixação dos painéis. Então, por exemplo, o inversor ele pode ter um número de entradas de MPPT, que são entradas de máxima potência, né? Basicamente, é como se o inversor tivesse duas entradas para dois sistemas de painéis, né? Dois arranjos de painéis com configurações até diferentes e orientações diferentes. Eles vão operar de maneira singular. Cada entrada do inversor é como se fosse única, né? Mas ela joga energia no mesmo barramento do inversor, que daí é jogada energia na rede, tá? Então a escolha do inversor, ela também tem que levar em consideração a orientação, enfim, ou o número de variantes aí que você vai ter dos arranjos, né, configuração dos arranjos, para determinar qual inversor que você vai escolher. Em situações onde eu vou orientar tudo para o mesmo lado, os painéis, eu posso utilizar o inversor com uma entrada única de MPPT, não vai ter problema não, tá? Ou, no caso em específico, eu tenho
múltiplas orientações ou obstáculos que causam sombras parciais no sistema, então aí você tem que optar por microinversor ou sistema com otimizador de potência. Tá? Vamos lá. Em relação à estrutura de fixação, né, ela pode afetar a área utilizável dos painéis em relação à área total da instalação. Então, você fez uma visita num cliente, aí não mediu o telhado, né? Enfim, geralmente você vai fazer uma visita comercial, você não vai levar a escada ou vai levar a tua equipe técnica para fazer medição de todo o telhado, né? Isso tem um custo, né? Então, você vai fazer algo meio estimado em relação à fatura, ou você vai lá no Google Maps e ver a cobertura do telhado do cara, lá você consegue medir com uma certa precisão. Depois até eu posso mostrar para vocês aí. E aí você não verificou que a cobertura dele precisaria adicionar uma inclinação ao sistema. Então, vou ter que usar uns triângulos para poder colocar o meu sistema fotovoltaico. E em relação à área que você tinha considerado, a área completa da cobertura, cobrir 100% da área da cobertura, vai ter que deixar algumas distâncias entre as linhas para evitar o sombreamento, né, causado por essa inclinação que você adicionou. Aí você já fechou com o cliente e não verificou essa necessidade. Daí você vai ter que chegar para ele e falar assim, pois você já fechou, vou ter que diminuir a potência do teu sistema porque não tem área suficiente. Né? Ou você vai ser obrigado a comprar um painel com uma eficiência muito maior porque você prometeu aquilo em contrato, aquela potência de pico, e aí você vai acabar tendo um prejuízo, né, ou diminuindo a sua lucratividade porque teve que usar um painel muito mais eficiente. E, em geral, sistemas instalados em solo precisam de uma área maior do que sistemas instalados em laje e que vai ter uma área maior do que sistemas instalados em cobertura, tá? Muito bem. Tem que tomar cuidado quanto à carga de vento em estrutura com inclinação diferente da do telhado, né? Para você evitar o efeito de asa, né? E, enfim, e acabar. Porque aqui não é só uma questão de força do peso, né? Do próprio sistema que ele exerce na estrutura do telhado, mas também uma força contrária, né, para arrancar a estrutura do telhado, né? Então, com algumas orientações, os painéis ali acabam se comportando como uma asa de avião e pode ter uma pressão negativa aí, fazendo com que a força não seja para baixo e sim para cima, né? Do sistema aí, né? Tentando tirar o telhado do cara. No vídeo, inclusive, eu comento alguma coisa de utilizar em estruturas com triângulo acima, onde o cateto oposto do ângulo, ele vai dar uma altura aí acima de 40 ou 50 centímetros, tem que usar umas barras de reforço, né, na parte traseira, aí, unindo os triângulos, para poder dar uma resistência mecânica melhor. Bom, tem que cuidar com a carga de peso na estrutura de galpão e barracão, né? Geralmente, estrutura para esse tipo de telhado, né, de industrial aí, ela é otimizada para a condição do peso da telha e da lâmina de água numa chuva torrencial aí, né? Então, assim, a água caindo no telhado e formando uma lâmina, ela vai ter um peso total distribuído no telhado, né? Aí você vai lá e coloca mais 2 toneladas de painel solar, ou 4 toneladas de painel solar, enfim, sistema grande aí, né, razoavelmente grande. Então, assim, tem que considerar que pode causar um esforço maior, né, no telhado de forma geral, e é interessante, né, no caso, buscar um auxílio do engenheiro civil, um engenheiro estrutural, só para dar um aval, falar assim, não, essa estrutura aguenta ou não aguenta, ou buscar o cara que projetou a estrutura da cobertura para você, enfim, né, ter um aval aí de que vai suportar, né. A gente, geralmente, quando tem algum caso crítico, a gente consulta um engenheiro civil, e em situações que podem dar problema jurídico, a gente pede, inclusive, laudo, né. Lógico que esse custo você tem que colocar, né, tem que considerar. E isso não é um custo, assim, a mais que você tem que ter desnecessário, né? Isso tem a ver com segurança e longevidade do sistema.
né? E evitar uma grande dor de cabeça para o seu cliente e para você mesmo, né? Então, na verdade, isso aqui é um investimento em boas noites de sono, eu diria, tá? Que mais aqui? Tem que verificar a condição do telhado, né? Isso tem a ver com segurança dos trabalhadores e longevidade do sistema também, que a gente já discutiu. Configuração dos arranjos de painel e inversores, né? Então, os arranjos de painéis eles devem respeitar os limites elétricos de entrada do inversor e também devem respeitar os limites de isolação máxima do próprio painel, né? Geralmente o painel ele tem uma isolação ali até 1000 volts, alguns modelos específicos suportam até 1500 volts, né? Então, o que vai determinar a configuração de painéis em série, paralelo, configurações mistas, série e paralelo, vai ser um casamento da especificação do painel com a especificação elétrica da entrada do inversor, tá? Aqui, lógico, algumas orientações que talvez para um ou outro já seja natural, né, raciocinar dessa forma, mas não se deve colocar no mesmo arranjo os painéis com orientações e inclinações diferentes entre si. Então, por exemplo, se eu tenho 12 painéis no meu sistema fotovoltaico, aí eu tenho 6 orientados para leste e 6 orientados para oeste, eu não posso colocar eles na mesma string, né, na mesma série de painéis, no mesmo arranjo, né? É recomendado que esses painéis sejam conectados, inclusive, a cada entrada de MPPT do inversor, se o inversor tiver 2 entradas, né? Porque esses painéis receberão radiações diferentes, né? Essas 2 orientações ao longo do dia receberão radiações diferentes no plano do painel e também vão ser afetados em relação à temperatura de uma maneira diferente, né? Lógico que isso não afeta tanto, mas a radiação sim afeta. E aí isso muda o ponto de operação em máxima potência, né? E se você mistura as 2 strings, o que vai acontecer em uma série é que o painel que está com menos radiação, ele vai limitar a corrente do que poderia estar gerando mais, e vice-versa, né? Então tem que ter essa noção aí. Falando de características dos painéis solares, a gente já comentou alguma coisa, né? A gente já viu essa curva aqui de corrente e tensão, né? Então, basicamente, essas 2 curvas aqui quer dizer o seguinte, né? Em relação à radiação, o painel é afetado na corrente máxima que ele pode fornecer, né? Diretamente afetado na corrente máxima que ele pode fornecer. O que acontece é que de manhã cedo ele sai dessa curva aqui, ó, amarelinho, e chega lá na curva em vermelho e depois ele regride, né, até o final da tarde. E reparem que assim, o ponto aqui do joelho, né, dessa curva é onde eu tenho a máxima potência para cada condição. Do tipo assim, aqui ó, eu vou ter um maior produto para essa condição de radiação, nesse ponto aqui, ó, onde eu tenho aqui em torno de 40 volts e uma corrente aqui de 2 amperes, né? Eu vou gerar aqui, então, 2 vezes 40, eu vou gerar aqui nessa condição, aliás, nessa condição aqui eu vou ter 80 watts no painel. Conforme a radiação vai aumentando, esse joelho vai subindo, né? E aí eu tenho um novo ponto de máxima potência. Entendeu? E conforme a radiação vai subindo, a temperatura vai subindo também e vai trazendo a curva para trás aqui, né? Vai afetando negativamente, né, a tensão máxima que o painel vai operar no joelho, né? Então repare que eu posso ter N pontos assim ao longo do dia e esses pontos de operação eles não se repetem ao longo do ano, né? Então ele vai variar todo dia um pouquinho a posição exata, né? Ok? Muito bem. Há de se considerar no projeto não só os dados, a informação elétrica, né, do painel, do comportamento da curva de corrente e tensão, mas sim também o tamanho físico do painel, porque, enfim, né, você vai ter uma área restrita para a colocação deles, e você tem que considerar esse tamanho aqui. Por exemplo, esse painel específico que a gente pegou, ele não é um painel de 2 metros por 1 metro, ele é um painel de 2,10 por 1,5, né? Aí você fala assim, é pouca diferença? Isso não vai me dar problemas, né? Mas se você somar lateralmente 5 centímetros em 5 centímetros,
você tem que ter a noção que lá no final, aquele último painel que você colocaria, pode ser que não caiba, né? Então, pode dar problema. Se você deixou muito na estica a questão da consideração da área disponível, você pode ter problemas e pode não caber o sistema como um todo, como foi concebido, né? A quantidade original de painéis, tá? Da mesma forma, a altura também, né? Muito bem. Aqui falando mais dos dados técnicos, né, do painel solar, nós temos algumas informações que são mais importantes, mais relevantes, né? Esse aqui é um painel já considerado com uma alta eficiência, né? Tem uma eficiência aí próxima de 20% já. O que importa para a gente aqui é a potência nominal que cada painel pode fornecer naquela condição de teste, nesse caso 425 watts. Nessa condição aqui, basicamente a tensão de máxima potência, VMP, é 39.7 e a corrente de máxima potência é 10.7, né? 10.71. Multiplicação disso aqui deve dar algo próximo de 425 watts. Daí eu tenho outras duas informações que são importantes, que seria a tensão em aberto do painel. Então ela é quase 10 volts acima da tensão de operação, né? E a corrente de curto-circuito. O mais importante mesmo aqui é a tensão de circuito aberto, tá? Porque ela é 48.2 volts em 25 graus. Como a gente percebe aqui, ó, em 25 graus, ó, ele tá aqui, 48.2, né? Se a temperatura cai para 5 graus, por exemplo, essa tensão ela aumenta. Assim, porra, maravilha, né? Desloquei meu joelho para frente aqui, eu vou gerar mais energia. A potência, inclusive, de pico do painel, o painel pode gerar um pouco a mais do que a potência de pico nessa condição de baixa temperatura, né? Só que a tensão em aberto, ela sobe também. E o inversor, ele vai ter uma tensão máxima suportável, né? E dependendo da situação, pode ser que o número de painéis em série que você adicionou, né, que daí vai somar aqui a tensão, né, em série, vai somando a tensão dos painéis aqui, né, fique próximo do limite. E numa situação hipotética, lá no mês de agosto, que tá frio, céu de brigadeiro, o sistema tá começando a gerar no início do dia, mas tá bem frio, tá em 0 graus, e por algum motivo cai a rede da Copel, e ele tá lá em 0 graus, e está com uma tensão bem alta, pode ser que a tensão em aberto somada da série de painéis supere a tensão máxima do inversor, e aí pode causar um problema na entrada ali, né? Pode queimar o varistor, pode, enfim, tirar de serviço o inversor, tá? Então tem que tomar cuidado na hora de dimensionamento dessa tensão em aberto. Aqui, ó, um caso extremo, né? Na verdade, esse valor de menos 10 graus é um valor utilizado lá fora, né? Porque o nosso inverno aqui em Curitiba, apesar de ser rigoroso, eu não me recordo de a gente enfrentar uma sensação térmica de menos 10 graus, assim, né? Mas na Europa é mais comum, tá? E aí nesse delta aqui de 25 para menos 10 graus, a gente tem 35 graus, multiplicando aqui, ó, pelo coeficiente de temperatura que afeta a tensão em aberto, né, do painel, né? Eu vou ter aqui, ó, que essa diferença negativa vai levar a minha tensão em aberto de 48.2 para 53 volts, tá? Então vamos pensar o seguinte, o meu inversor ele suporta uma tensão de 1000 volts, uma tensão máxima, absoluta, né? E aí você foi lá e utilizou essa tensão em aberto aqui para dimensionar o teu sistema e você viu que era possível colocar 20 painéis desse em série, né? 20 vezes 48,2, vamos lá, vai chegar nos 900 e pouco, vamos ver aqui, 48,2 vezes 20, você vai chegar lá em 964 volts, fala assim, beleza, fechou, tô dentro do limite do meu inversor, na tensão em aberto, e aí você não considerou esse 0 graus aqui, por exemplo, que pode acontecer. E aí, esse 48,2 aqui, ó, por exemplo, para deixa eu ver, em 25 graus, para 5 graus ele já chega em perto ali de 52, pelo gráfico, né, que eu olhei pelo olho aqui, mas calculando ele dá uns 51,
volts, né? Mas já supera, né, a tensão de 20 painéis em série, já supera a tensão limite máxima suportável do inversor, né? E aí pode ser perigoso operar, tá? Reparem que o painel, quando você fecha um curto-circuito nele, ele vai ter uma corrente máxima que vai circular, mas de fato não é uma corrente alta, né? Diferente de você fechar um curto-circuito num gerador síncrono, alguma máquina girante lá que tenha potencial mesmo, vai realmente ter um valor de curto-circuito bem maior, né? Por isso que ela não é tão relevante. Basicamente você tem que respeitar o limite de corrente de máxima potência por entrada do inversor, né? E muitas vezes, dependendo do modelo de inversor que você compra, cada entrada ali ela é protegida internamente por um fusível. Então, se você, por exemplo, coloca várias strings em paralelo antes de chegar no inversor e aumenta essa corrente aqui de 10 para 20, né? Colocou duas séries em paralelo antes de entrar no inversor, provavelmente você vai queimar o fusível de entrada do inversor. Então, enfim, aí você vai ter que, na verdade, chegar com os dois cabos direto, né, na entrada do inversor. Mas, enfim, vamos lá, daqui a pouco eu vou mostrar isso daí. Existe uma tolerância de potência desses painéis que ela é sempre positiva, tá? Sempre positiva. Ou mais 5 watts, ou nesse caso aqui, mais 10 watts, né? E aqui entra aquela situação, que eu acho que eu devo ter comentado em algum momento, que no mesmo lote de painel, você vai ter um painel que tem 425 watts, o outro 426 nominal, 427, né, 430, né, ele tem não linearidades, né, de um painel para o outro. E ao longo do tempo, um painel com potencial um pouco maior de geração, outro um pouco menor, você vai ter assim um descasamento, né, desses painéis na mesma, que pertence à mesma string de painéis, e ao longo do tempo isso pode causar problemas de, sei lá, de mau funcionamento de algum painel, né? Assim, o painel pode acabar sendo danificado mais rápido ao longo do tempo devido a essas linearidades de fabricação. E é nisso que o pessoal da SolarEdge, por exemplo, ou do microinversores se apoiam em relação à eficiência de geração ao longo do tempo, tá? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma informação. Eu acho que a princípio é isso. Reparem aqui o coeficiente de temperatura de potência também, que daí tem a ver a correlação desses dois itens aqui, ó. Mas geralmente quando aumenta, né, essa diferença aqui, né, de temperatura, ela é positiva, quer dizer o que? Acima de 25 graus, a potência máxima ela reduz, né, do painel, ok? Pensando aqui que no mês de verão o painel pode chegar a 65 graus, né? Então a potência de pico reduz razoavelmente. Aqui. Se a gente for fazer uma conta aqui, ó, de 65 para 25, você tem uma diferença de 40 graus, né? 40 graus nesse 0,36 aqui, eu tenho um delta aí de 14%, né? Então, no verão, pode ser que o painel não chegue na potência de pico. Ele vai ficar com uma potência de geração 14% abaixo da geração de pico, né? Entretanto, gera mais no verão porque no verão os dias são mais longos e a radiação média é maior, né? Mas em relação à potência máxima que o painel pode atingir, ele não vai atingir essa potência máxima no verão. É mais fácil ele atingir essa potência máxima no inverno, né? No dia de sal de brigadeira, do que no verão, né? Ok? Vão anotando as dúvidas de vocês aí, tá, pessoal? Eu sei que é bastante informação aí. Eu posso ter alguns tipos de arranjo diferentes. Por quê, professor? Oi, alô? Não, só rapidinho, completando. No inverno tem, pelo menos aqui no Paraná, tende a ser mais seco do que no verão. Então tem menos nuvens também e o tal do céu de brigadeiro que você comentou. Então realmente é mais chance de ter a potência de pico do painel no inverno do que no verão. Exatamente. Bom, vamos lá. Pô, tô com o WhatsApp aberto aqui. Já tá vindo pra mim, né, que sou gordo aqui, ó. O cara só participa de grupo de comida aqui, ó. Meu Deus do céu. Vamos lá. Vamos voltar pra aula aqui.
Então, assim, ó, existe uma possibilidade de fazer diversos tipos de arranjo de painel. Geralmente a configuração é mista, acaba sendo mista na maior parte dos sistemas aí. Mas em sistemas pequenos você vai ter basicamente painéis em série, tá? Até 8, 12 painéis aí. Você vai colocar os painéis, todos eles em série e pode utilizar o inversor com uma entrada de MPPT apenas, né? Em série, o que vai acontecer, né? Você vai acabar somando as tensões do painel. A corrente acaba sendo a mesma, ó. Por quê? Porque o circuito está em série, né? Então a corrente que passa em um tem que passar pelo outro, né? Você não soma as correntes aqui, porque não está em paralelo, está em série. Mas a tensão soma. E aí repare que daí a minha curva do joelho de um painel, ó, quando eu vou somando outros painéis, vai aumentando a tensão do meu arranjo aqui, ó. Nesse caso aqui é um painel hipotético, que a tensão de máxima potência dele aqui, unitária, parece que é ali em torno de 16 volts, 18, 17 volts, né? Conforme eu for adicionando aqui, ele vai somando, né? Ele vai somando aqui, ó, e aí coloquei mais um em série aqui, ó, a potência do arranjo, a potência de máxima, a tensão de máxima potência no arranjo com 2 painéis, agora não é 17, é o dobro, é 35, né? E assim por diante, tá? O que define se eu coloco em série ou em paralelo? Vai ser característica de entrada do inversor, né? Eu vou colocar tudo em paralelo porque o que acontece? Pode ser que eu tenha sombreamento parcial de um painel aqui, e aí isso afeta basicamente a corrente que o painel pode fornecer, e aí se eu colocar em paralelo eu fico imune, né? Eu acabo otimizando a minha possibilidade de geração, porque se sombrear esse cara aqui, ó, pelo fato de ele não estar em série com esse outro aqui, de cima, só ele é afetado. Ok, só que a tua tensão do arranjo aqui, ela é a tensão de um único painel, né? E essa tensão aqui, você não vai conseguir fazer ligar o inversor. O inversor ele tem uma tensão mínima para que ele entre em operação. Então você é obrigado, pelo menos no inversor string, do tipo string, a colocar os painéis em série para você chegar no nível mínimo de tensão para ele poder operar, tá? E outra questão aqui a questão do paralelismo aqui, né? Você vai precisar de conectores aqui MC4 especiais, né? Para poder fazer esse paralelismo ao longo do sistema aqui, né? Então, você pode se complicar por outras situações ou vai gastar mais com cabo, por exemplo, né? Vamos supor que fosse possível. Mas, geralmente, a opção que vai atender grande parte dos sistemas aí de potência média e alta potência é a condição do arranjo misto, né? Onde você vai ter painéis em série paralelado com outras séries de painel, né, formando um arranjo completo aí, né. Muitas vezes em inversor string, que você tem várias entradas para conectar o painel em cada entrada MPPT do inversor. Então, por exemplo, você vai ter inversor com 2 MPPTs, em cada entrada de MPPT você vai ter a possibilidade de conectar até 4 pares de conector, né? Então seriam 4 séries de painel que você pode paralelar direto no inversor, tá? Então, assim, geralmente esse paralelismo você não vai fazer lá em cima do telhado, você vai fazer na string box, que pode estar já embutida no inversor, ou na string box externa do inversor, né? Lembrando aqui da consideração que a gente fez na aula passada, se esse sistema ele está muito longe de onde está o inversor e ele tem ele está suscetível à descarga atmosférica, por exemplo, você vai ter que ter um inversor na saída de cada arranjo aqui, um string box na saída de cada arranjo aqui, e aí outro string box na entrada do inversor, né? A gente comentou nessa questão do sistema de solo, né, que eu mostrei na aula passada, tá? Então aqui, ó, se você somar todos os painéis desse arranjo misto, você tem a tensão em série de 3 painéis e a corrente em paralelo de 3 séries, né, paraleladas aqui, ó, 3 painéis, né? Então minha curva de máxima potência ela tá aqui, ó. Então assim, pense que eu tenho uma condição num telhado leste-oeste e em um dos telhados eu tenho 8 painéis, uma das águas, né, na água leste, por exemplo.
e na água oeste eu tenho 6 painéis. Então você vai ter num provavelmente uma série de 8 e no outro uma série de 6 painéis. Então vai mudar o ponto de operação de máxima potência desses dois arranjos. E por isso que você precisa separar, né, em 2 entradas de MPPT. Porque cada entrada vai fazer com que aquele arranjo de painel opere numa condição de potência específica. Quem controla isso é essa entrada de MPPT. Tem um conversor ali em cada entrada que vai drenar de acordo com a radiação, com a temperatura, de acordo com a curva daquele arranjo, né, o melhor ponto para drenar mais potência possível, tá bom? Aqui eu tenho um exemplo que a gente vai usar para fazer uma atividade hoje, né? Que foi o seguinte, ó. Isso aqui é um cliente antigo nosso, né? Um puta cliente, na verdade. Esse aqui é o sistema que a gente fez para o centro de distribuição da Coca-Cola no Rio de Janeiro. Aí foi feito um projeto base, né? Antes realmente de pensar na execução, né? Então, na hora de aprovar, de mandar o projeto para o cliente, porque basicamente, nesse caso específico, você tem que fazer todo o projeto antes, né? Para mandar para a construtora, para ela aprovar, enfim, né? Para colocar no caderno de projetos. E no projeto inicial, né? Na emissão inicial, o pessoal não olhou todos os detalhes do casamento dos arranjos com o inversor, tá? Então já estou dando o direcionamento do problema aí, então prestem atenção na questão aí. Nesse caso aqui, por mais que seja um centro de distribuição da Coca-Cola, né, era para atender um consumo de um circuito específico nesse centro de distribuição, que era basicamente a potência dos chuveiros, né? Enfim. E aí foi dimensionado um sistema de 27 kW, não sei se dá para ver, tá pequenininho, depois eu consigo aproximar aqui, ó. Foi dimensionado um sistema total aí de 27 kW. Na época, o painel utilizado que tinha disponível o painel de 260 watts unitário, painel de 60 células, né, de silício policristalino. Para atender essa potência de pico aqui, foram necessários 104 painéis, né? Beleza, 104 painéis. E aí foi definido alguns arranjos aqui, né? Então, assim, como é que a gente vai dividir esses 104 painéis, tomando como base um inversor lá da BB, que tinha 2 entradas de MPPT, né? Como que a gente vai fazer essa divisão para que fiquem 2 arranjos iguais? Olha só. 2 arranjos iguais e fique algo mais harmônico, né? Porque a tendência nossa é pensar assim, não, eu vou subdividir em arranjos iguais, porque a orientação é para o mesmo... É tudo orientado para o mesmo sentido, eu tenho 2 entradas de MPPT, eu vou aproveitar as 2 entradas, enfim. E aí, dimensionou-se o sistema da seguinte forma, dividiu-se os 104 painéis em 2 arranjos de 52 módulos, né, aqui tá string, né, string é série, né, mas seria no caso dois arrays aqui, né, 2 arranjos de painéis, que daí é série com paralelo, cada um com 52 painéis. Esses 52 painéis eles foram divididos em cada subarranjo 4 séries de 13 painéis. Então, assim, em cada entrada de MPPT, a gente acabou, aqui no caso, né, por esse projeto, né, seriam conectados, paralelados 4 séries de 13 painéis. Ok. Somando aqui, ó, a tensão, não consigo aproximar mais, vou ter que ir para o próximo slide aqui, pera lá. Ó, somando aqui a tensão dos 13 painéis, por exemplo, nesse subarranjo 2 aqui, ó, né, são 4 subarranjos para formar um arranjo completo, né, para cada MPPT. Somando aqui, ó, a tensão em aberto deu 487,5, beleza, ok. Corrente de curto-circuito 36,48. Tensão de máxima potência 395,2 e corrente de máxima potência só um minuto aqui, pessoal. E corrente de máxima potência 34,24, tá? Muito bem.
Essas informações aqui dos arranjos, né, da tensão de aberto, tensão de corrente de curto-circuito, tensão de máxima potência e corrente de máxima potência, ela tem que casar com o inversor, tá? Só, enfim, abrindo um parênteses aqui, né? Mas aqui eu queria elucidar basicamente a conexão que é feita, tá? Então, a gente faz aqui vários arranjos, série paralela lá na String Box, né? Nesse caso específico aqui. Essa String Box aqui, que foi prevista antes, na verdade, quando a gente comprou o inversor da BB, daí a gente já comprou uma versão que tinha embutido uma caixa de conexão DC já com String Box, né? Existem algumas versões de inversor string que já vem com a proteção embutida, né, com String Box ali na caixa de conexão. Mas enfim, na emissão inicial do projeto foi feito assim, né? Então foram colocados aqui basicamente duas String Box, né, com 4 entradas e uma saída, né, isso que foi concebido inicialmente, tá? E aí cada qual conectava na respectiva entrada de MPPT do inversor, né, a saída da String Box. Beleza. Então, inicialmente, o projeto aprecia tudo certo, tudo perfeito e tudo ok. Então, esses critérios aqui, como eu mencionei, tem que respeitar os limites do inversor. E olhando assim, você fala assim, pô, você está com uma tensão baixa, está com uma corrente razoável, mas deve estar dentro dos limites do inversor, né? Pelo menos em nível de tensão ele deve estar. Então, vamos checar. Aqui está o inversor, né? Eu gravei um vídeo ontem em relação ontem de noite em relação ao inversor, onde eu faço uma varredura em todas as características, né? Mas vamos passar aqui por esse cara, né? Então, esse inversor de 27 kW que foi utilizado nesse sistema, ele tem uma tensão absoluta suportável aqui de 1000 volts de entrada, né? Então, assim, o datasheet, né, a folha de dados do inversor, ela vai se dividir entre dados de entrada, que é em corrente contínua, que tem a ver daí com o arranjo dos painéis fotovoltaicos, e basicamente informações de saída, né, os dados elétricos de saída, tipo de conexão com a rede, trifásico, nível de tensão, que ele é feito para operar, nesse caso aqui o inversor que opera em 380 volts fase-fase, qual que é a frequência de operação, qual que é a corrente máxima que ele trabalha, corrente máxima que ele contribui numa situação de falta, né, momentânea ali, tipo de conexão dos cabos, né, que vem dos painéis no inversor, pode ser com o terminal MC4 mesmo direto, ou nesse caso aqui tem um bloco de terminais que você vai entrar com o cabo e prender lá com uma chave Phillips, né? Fala da eficiência do inversor e tudo mais, mas o que interessa pra gente aqui mesmo, né, vai ser tensão máxima de operação, tensão mínima aqui para que ele opere, né, tipo o default aqui, o startup DC input voltage aqui desse cara é 430 volts, mas você pode ajustar para 250 até, né, na configuração. Aqui a tensão mínima que ele vai operar vai ser um valor de 70% dessa tensão de start, até 950 volts. A tensão aqui, aonde provavelmente ele foi testado, né, e traçou-se as curvas de eficiência, que seria a tensão nominal, que foi dimensionado o inversor por uma tensão de 620 volts, tá? Só que como a gente viu, essa tensão ela pode variar em função da temperatura e tudo mais. Se você quiser dimensionar um arranjo estritamente nessa tensão aqui, para você ter o melhor desempenho do inversor, provavelmente você não vai conseguir nunca, né? Mas vai ficar próximo ali, né? Aí vem outros pontos importantes aqui. Número de entradas de MPPT, potência máxima que você pode colocar por MPPT. Repare aqui, ó, que por MPPT, por entrada individual, eu posso ter 16 mil watts, que é maior do que os 27 mil watts que ele processa, né? Quer dizer que se você colocar 16 mil em uma entrada, 16 mil na outra entrada, ele vai estar com 32 kW na entrada, vai queimar o inversor? Não. O inversor, ele vai limitar a potência que ele drena do arranjo de painel em função da potência máxima que ele pode processar, que seria os 27 kW, tá?
basicamente, que você vai perder aqui em alguma situação que os painéis poderiam estar fornecendo 32, o inversor limita em 27 na saída, né? Basicamente é isso. E isso aqui também dá uma folga para que, por exemplo, se eu tiver uma instalação leste-oeste com áreas diferentes, eu consiga colocar um pouquinho mais de painel em uma entrada do MPPT do que na outra, e eu não vou ter perda de eficiência no final das contas, tá? Aí tem outra informação interessante, que é a faixa da operação do algoritmo de máxima potência. Então, a faixa de tensão de entrada, onde o algoritmo de máxima potência vai operar. Então, de 500 a 800 volts. E aqui você já percebe que temos um problema em relação àquela emissão inicial do projeto, né? Porque a tensão está abaixo dessa tensão de MPPT, entendeu? Até você consegue configurar em um dos canais para que ele opere numa tensão abaixo de 500 aqui, né? Mas o nominal seria isso. E é isso, né? Daí você tem a máxima corrente por entrada de MPPT, 32 amperes. Assim, ó, beleza, 32 amperes, eu posso colocar pelo menos 2, 3 painéis em paralelo. No nosso caso específico ali do exemplo, foram colocados 4 arranjos em paralelo, tá? E é muito engraçado, porque assim, você pode errar bonito aqui, ó, porque ó, olha só, cada MPPT possui 5 pares de entrada, né? Então, se você olhar pelo físico do inversor, você tem 5 entradas por MPPT, né? Então, beleza, eu posso paralelar até 5 arranjos de painel. Pode sim, só que com certeza você vai extrapolar a corrente de máxima potência aqui, tá? E aí o inversor vai limitar a geração do teu sistema, né? Pela corrente, tá? Ele tem um valor máximo absoluto de corrente de curto-circuito, caso tenha algum problema no inversor, enfim, e essa corrente de curto-circuito pode afetar a entrada do inversor. Então tá aqui os valores, né? No mais, o que você vai ter de característica do inversor? A parte de proteção, ele tem inversão para polaridade, inversão de polaridade do painel. O cara foi lá e errou a polaridade na hora de conectar no inversor. Ele tem uma proteção para isso. Ele tem proteção de sobretensão em cada entrada de MPPT com varistor, né? Então, em cada entrada ele tem 2 varistores. Na versão S2X, ele vai ter um DPS, né, protetor de surto, embutido na entrada já, né? Então aqui eu já consigo, não preciso necessariamente utilizar string box nessa versão S2X. Tem também uma chave que abre o circuito, né, preparada para abrir o circuito e isolar os painéis do inversor. E cada entrada dessas 5 aqui, ó, cada uma das entradas de MPPT, ela é protegida por um fusível de 15 amperes. Daí o que acontece, né? O cara foi lá para economizar cabo, ele paralelou as strings no telhado, vai sair lá com uma corrente maior, tipo o dobro, né, da corrente de máxima potência, vai ser lá com 16 amperes, 18 amperes, por exemplo, e ele coloca numa entrada que está sendo protegida por um fusível de 15 amperes. É evidente que não vai demorar muito para esse fusível acabar fundindo e abrir o circuito lá, tá? Então, se você escolhe a opção S2X, que já tem o string box embaixo, obrigatoriamente você precisa chegar com os fios de cada série de painel no inversor. Você não pode paralelar antes numa string box e mandar 2 arranjos em paralelo, porque provavelmente vai superar a tensão que o fusível de entrada suporta do inversor, né? Bom, aqui falando um pouco da topologia do inversor, né? Tem uma parte de potência aqui, onde está as 2 entradas de MPPT, que elas podem ser paraleladas também, tá? Caso você queira colocar o mesmo número de painel por entrada e estão orientados para o mesmo no mesmo plano, né? Os painéis, você pode paralelar as 2 entradas. Aqui a gente tem os opcionais, os variantes aqui, né, desse inversor. Então tem uma versão standard, que ele não tem essa string box embutida, basicamente você vai conectar
diretamente nas entradas aqui, ó, né, do inversor, na versão standard, né, e a versão com a conexão DC, ela é protegida aqui, ó, por 2 fusíveis, um na entrada positiva, outro na negativa, ó. Repare, eu tenho 5 conexões, 5 pares de conexão que vão para a entrada 1 e 5 pares de conexão que vão para a entrada 2 aqui, né, do inversor, né. Ele já tem um esquema de leitura de corrente aqui, ó, com resistor shunt, né, já nessa caixa de conexão aqui DC, tá? Aí tem a parte de processamento, a parte de comunicação, né? Aqui fisicamente como que ele é, a parte de potência tá aqui, a parte de conexão que eles chamam de wiring box tá aqui. E a versão S2X, ela também tem não só o DC switch que vai desse lado, mas acoplado na mesma manopla, ele tem um AC switch aqui, ó, que também abre, quando você abre essa chave aqui, ele também abre a chave da rede também, tá? Muito bem. Aí também na saída ele vai ter um DPS ali já embutido, tá? Outras informações que você vai encontrar no datasheet do inversor é a questão de proteção, né, de antilhamento, tem passivo e ativo o algoritmo, né? Isso aqui enfim, para quem quer entender um pouco mais de como é que funciona, depois dá uma pesquisada, me pergunta. Vai ter, enfim, os dados de proteção de sobrecorrente, sobretensão, enfim, outras informações aqui, parte de comunicação. Deem uma olhada no vídeo que eu mandei ontem lá depois, que lá eu explico um pouco mais sobre isso, né? Nível de ruído do inversor funcionando. Esse inversor já faz um barulho razoável, né? E ele tem 53 dB. Se eu não me engano, eu mostrei um outro inversor lá no vídeo que ele tinha 75 dB. E esse barulho aqui é um barulho em alta frequência, então pensa como pode ser irritante um inversor desse. Lógico, é um inversor com uma potência maior, né? Mas ele pode fazer um barulho aí, né? Então não dá para deixar perto da sala lá ou perto do escritório, assim, que vai atrapalhar. As informações que são mais importantes para fins de dimensionamento do sistema fotovoltaico, como eu já comentei, é a tensão máxima suportável do inversor, a tensão de start, né, do inversor, número de entradas de MPPT, potência máxima por MPPT, a faixa de tensão de operação do algoritmo de máxima potência. Se você operar com o painel abaixo da tensão recomendada do algoritmo, pode ser que o algoritmo não tenha tanta eficiência. Ele até funciona, mas pode ser que ele não dê a eficiência prometida do inversor, que seria lá de 98%, entendeu? Ele até pode funcionar, mas ele não vai garantir essa eficiência do algoritmo, né, de busca da máxima potência, ok? Deixa eu ver o que mais. A máxima corrente, né, que vai suportar em cada entrada de MPPT, olha só, em cada entrada de MPPT é 32 amperes a máxima corrente, né? Se você, por exemplo, colocar os arranjos de uma forma que essa corrente ela seja maior, o que vai acontecer é que o inversor ele não vai estragar, mas ele vai limitar nessa corrente de 32 amperes. E aí o que acontece, né? A corrente gera mais perda nos cabos, gera mais perdas assim internamente nos componentes eletrônicos que processam essa energia no inversor. Então provavelmente vai exigir um pouco mais da entrada do inversor ali, né? Daquela conversão de entrada, tá? O melhor é trabalhar sempre com uma tensão um pouco mais alta e com uma corrente menor para você diminuir perdas de efeito Joule aí, né, de aquecimento e tal. Número de entradas, de pares de entrada por MPPT. E aí as informações de conexão de saída, né, que é basicamente a potência de saída que ele vai fornecer, o tipo de conexão, se é trifásico com 3 fios e terra, trifásico a 4 fios, não é? As 3 fases neutro e terra. Frequência, os limites de tensão, limite de corrente, isso aqui são informações importantes para a gente poder fazer o dimensionamento. E aí, meus queridos, olha só, né? Nessa emissão inicial de projeto, quem projetou não olhou a especificação do inversor. Eles falaram assim, professor, mas quem foi que fez esse tipo de coisa assim? Pode ter passado por mim, pode ter passado pelo projetista e não percebeu na hora de fazer a emissão inicial. O fato é que
quando foi feita a reunião para executar, que foi olhar lá os dados do inversor e os dados dos arranjos de painel, verificou-se daí esse problema, né? Esse descasamento entre a especificação dos arranjos com a especificação do inversor, né? Então, olha só que interessante, né? Beleza, a tensão em aberto, ela é uma tensão baixa, tá abaixo do limite de máxima tensão que o inversor suporta, ok, olha só, beleza, né? Bem seguro, né? Então, assim, quando eu falo em tensão em aberto, eu tenho que comparar com esse parâmetro do inversor aqui, tensão máxima absoluta que ele suporta. Corrente de curto-circuito, eu tenho que estar dentro desse valor aqui, ó, máximo input short circuit current, né? Então eu tenho que estar abaixo, eu estou abaixo desse valor. E agora vem o problema. Tensão de máxima potência. Tensão de máxima potência na condição nominal é 395.2 volts. Eu já estou abaixo do limite de 500 e do limite de 400 de uma das entradas de MPPT. Vai funcionar o meu inversor? Claro que vai funcionar. Né? Eu consigo ajustar o valor mínimo aqui, ó, de startup para 250. Ele tem um range, uma faixa, né, de operação de tensão grande, né? A questão é que o algoritmo de MPPT pode não funcionar de maneira adequada com a tensão abaixo aqui, né? E isso vai impactar na eficiência, na performance de geração do inversor, que antes tinha 2 ou 3% de perda, e nessa situação ele pode apresentar uma perda maior, né? Ou não vai dar uma performance de geração de 98%, 97%, ok? E aí, associado a isso, olha aqui minha corrente de máxima potência, 34.24. Eu estou 2 amperes acima do valor máximo, né? O que acontece aqui, né? Então o inversor ele vai chegar na máxima corrente e ele poderia estar drenando 2 amperes a mais e não vai drenar, né? Ele vai ficar no máximo, vai gerar um aquecimento dentro do nominal, né? Nos componentes internos do inversor. E é isso, né? Eu estou limitando, eu estou colocando aqui no limite da corrente suportável do inversor. Aí você fala o seguinte, puxa, mas como que eu vou dividir 104 painéis nesse inversor, né? Como que eu vou dividir para que fique igual? Se eu divido 104 por 2, dá 52 módulos, né? Se eu for dividir 52 módulos por 3, então vamos dividir aqui, ó. Eu não vou, então, assim, eu vou diminuir aqui, ó, a corrente de uma série de painel, né? Em torno de 8 amperes, 8 e alguma coisa aqui, né? Para ficar abaixo dos 32 amperes. Então eu vou dividir 52 por 3. Dá um número quebrado, dá 17.33 painéis, né? Então, assim, como é que faz aí? Racha o painel no meio? Qual que é a solução aqui que a gente pode adotar para reconfigurar esse arranjo aqui, pessoal? O que a gente pode fazer para reconfigurar o arranjo de painel em cada entrada de MPPT para poder ficar dentro da especificação da tensão de máxima potência e da corrente de máxima potência do inversor? Temos 2 entradas de MPPT que podem operar de maneira separada aqui. O que a gente pode fazer, pessoal? Eu vou dar um tempinho aí para que vocês pensem um pouco e tentem achar uma solução de arranjo. E aí a gente faz a nossa pausa aqui de uns 5 minutos aí. Vamos fazer uma pausa de uns 5, 10 minutos. Vamos encurtar um pouco a pausa de 5 minutos, que a gente teve aquela perda de tempo ali, né? Enfim, né? Tentem voltar aí um pouco mais cedo aí, tá? O que a gente consegue fazer aqui, pessoal? Voltando aí do nosso intervalinho, a gente verifica. Antes da gente ir até para o intervalo, eu vou abrir aqui, de repente, 5 minutos aí para que vocês façam alguma consideração. Querem ir para o intervalo e fazer as considerações depois, ou quer aproveitar agora que a gente acabou de expor o assunto? Alguém quer falar alguma coisa? Daria para fazer 8 de 13, professor. Oi? 8
8 arranjos de 13, acho que 13 talvez não atinja a tensão, na verdade. Então, Mas 8 arranjos... os 13 painéis ali, eles não atingem a tensão de máxima potência, né? 8 de 13 é o existente, na verdade. É o existente, né? É o existente. Desculpa, não. Professor, Oi. colocando 26 painéis em série não vai ter problema com a tensão, nem com a corrente. É mesmo? Esse é o cálculo que foi feito ali do circuito aberto, eu acredito que já está corrigido para a temperatura, não vai ter problema. Esse aqui? 26 painéis? Então, Esse 487,5 que eu acredito que já está corrigido para a temperatura. Eu não sei. Vamos abrir o datasheet desse cara aqui. E aí dessas? Uma alternativa viável não seria fazer um array com 3 strings de 16 e o outro array com 4 de 14? Mas veja, um array com 4 de 14, eu ainda vou extrapolar em um dos MPPTs a corrente, né, de MPPT. Mas ó, tá chegando na solução aí, na verdade, o Ricardo. Aí. Tem mais opções, por exemplo. 3 de 2 de 22. 2 de 22. E 3 de 20. E 3 de 20? Vamos ver aqui, ó. 2 de 22. Deixa eu abrir esse datasheet desse painel. Eu acho que eu tenho na pasta do projeto dele aqui. Opa. Professor, não poderia, no caso ali nas strings, se não dividir exatamente, né, colocar mais painéis em uma string e menos em outra, e aí se conseguir uma configuração melhor nisso? Na verdade, a solução é essa, né? Você vai ter que colocar em cada entrada de MPPT um número diferente de painéis para você conseguir fazer arranjos que fiquem dentro da especificação do inversor. Entendeu? Então, por exemplo, aqui, deixa eu ver se eu acho o datasheet do painel em específico. Dados da UC, multifilar. Vamos ver aqui pelo memorial aqui. Na verdade, esse caso específico aqui desse projeto foi resolvido lá na obra. Na obra que a gente viu o problema. E aí teve que mudar. Né? Mas enfim, ó, aqui estão as especificações do painel. Ó, a tensão de operação de máxima potência, deixa eu ver a tensão em aberto aqui, ó. Tensão em aberto para 25 graus é 37,5, ó. Vamos multiplicar isso aqui por 13 para a gente ver se o cara considerou a tensão em aberto para 0 graus ou para menos 10? Eu acho que não. Foi a de projeto, vezes 13, ó, 487. Então não vale aquela de 2 de 26 que eu comentei. Não vale a 2 de 26, tá? Deixa eu ver qual que é o modelo de painel aqui, que a gente já acha o datasheet dele. Não tem. É um de 260 da Canadian aqui, vamos procurar. Vou mandar o link do datasheet. Canadian. Mas. Oi. Eu ia falar bobagem. Não, pode falar. Tem dúvida? Vamos pegar aqui, ó. Ixi. Bom, aqui tem a informação do coeficiente de temperatura aqui, ó. Para a tensão. Que volts por Kelvin aqui. Está em percentual aqui, 12 volts por Kelvin. Então vamos pensar aqui numa condição de 0 graus. Então tem um delta de 25 em relação à operação do painel, por exemplo, né? Então para cada grau ele vai adicionar ali menos 0,25
sei lá, cerca de 116 milivolts, né? 0.116, né? Então, ó, dá 2,9. Então, em relação à tensão em aberto, cada painel aqui, ó, para 0 graus, então ele vai ficar bem no limite, vai dar 37,5 volts, mais 2,9 dá 40,4. Isso para quantos painéis em série? Hã? Isso para quantos painéis em série? Desculpa, eu estava fazendo conta aqui, perdi. Não, pela situação ali que o... Esqueci o nome. Não sei quem que foi. Falou assim, dá pra colocar... dá pra colocar 26 em série. 26 em série para 40,4 já vai dar 1050 volts, né? Um 3 de 22 e outro com 2 de 19, nas minhas contas aqui passa, não passa? Vamos ver aqui, ó. 2 de 19... E 3 de 22. 2 de 19, 3 de 22. Eu acho que dá certo aqui, cara. Mas, veja só. 3 de 22? Tá. Então eu vou ter 66 painéis numa entrada de MPPT e 38 na outra, né? É isso, né? Isso. Dá 104 painéis. Ele supera a potência máxima da MPPT, é 16 kW. Exatamente. Você vai ficar limitando ali, tá? Não dá certo. Tem que ser outra configuração. 3 de 20 e 2 de 22? De repente, né? 3 de 20 e... Aliás, é isso, né? 3 de 20 e 3 de 22, né? 2 de 22. Perdão, 2 de 22? Deixa eu ver, 3 de 20, 60... Daí vai ficar bem na estica, né? Um deles, não é? Tá. Acho que até é melhor a gente pegar e colocar isso numa planilha aqui, né? Vamos ser mais inteligentes aqui, porque daí todo mundo consegue ver, não fica uma coisa no ar, né? Melhor, né, pessoal? Desculpa até não ter tido esse insight simples aí. Vamos lá. Vou abrir uma planilha aqui. Inversor. Muito bem. Vamos colocar aqui as informações do... Vocês querem fazer pausa ou podemos continuar, moçada? Aí vocês que me dizem também. Fazer uma pausa. Alô? Oi, fazer uma pausa já. Fazer uma pausa? Então tá, a gente volta depois aí, e aí eu volto com o arranjo correto aqui pra gente já dar sequência aqui, tá? Valeu, pessoal. Até daqui a pouquinho. Valeu.